Iago. Aliás, Iago. Alô, Iago. Olá, Cândida, tudo bom? Oba! Nossa, que prazer te reencontrar. Bom te ver Hein? novamente. Vamos ajeitar que tem moço bonito na área. Ô, cadê? Tudo bom, meu querido? Tô ótimo, você, como é que tá? Centralizar aqui. Hein? Você, como está? Ah, eu tô ótima, só com muita saudade de todos vocês. É, né, tá morando no Espírito Santo, né? Tô morando aqui no Espírito Santo, no Legal. município de Serra, perto de Vitória. Pertinho. Conhece? Nunca fui de fato à Serra, mas já passei pela estrada aí. Ah, tá. É 20 quilômetros de Vitória, né? É, muito É uma próximo. grande Vitória. É, é mesmo. Então você tem uma casa aqui para visitar. Opa, um excelente convite, Vitor. O Espírito Santo inteiro é muito bonito. Eu É. passei pelo estado quando eu era muito pequenininho. E aí depois, agora, recentemente, eu voltei duas vezes e eu fiquei, caramba, pô, tão bonito, tão próximo, a gente quase não conversa aqui É. no Rio. Então, agora me diz uma coisa. Eu pensei que era direto pelo. Vocês estão compartilhando com o Facebook? Já tá no Facebook do Cial. Ah, que ótimo, porque eu avisei para as pessoas que estaria lá. Você quer que eu te Então, mande o link? Você quer que eu te mande o link para você mandar para as pessoas por WhatsApp? eu já mandei, porque eu fiz o Ah, convite antes, deixa. Aqui, sem agora problema. me diz uma coisa. Nesse tipo aí de trabalho, parece que tem uma quantidade de tempo, né? Como é que é o quanto tempo? Esse aqui não, esse a gente consegue esticar um pouquinho mais de uma hora, não tem problema Ah, não. tá. É porque tem uns que tem essa coisa de tempo e tem que ficar atento, né? Então eu queria essa informação. Tá. No Instagram, tem limite de uma hora no Instagram, uma hora exata. Ele começa. É, é, Ele começa a contagem regressiva para finalizar, e ele é. finaliza. E pelo Zoom também. No Zoom, depois de uma hora, cai. Até eu fiz uma pelo Zoom outro dia e tem que ficar atento ao horário, né? Sim, sim. Senão você não concluiu, ele encerra e acabou, não tem jeito. É. No Instagram nem salva depois, não tem condição, né? No Instagram tem como salvar, você deixa disponível. Ah, depois de uma hora, se passar? Você deixa ele disponível para as pessoas acessarem e assistirem ele como se fosse um vídeo. Não, eu digo assim, se passar de uma hora. Ah, não, passou de uma hora ele encerra, mas você vai conseguir Pois é, rever. encerra. Né? Aqui, outra coisa. Você faz a abertura, como é que vai ser o procedimento? Vamos fazer como se fosse na mesa mesmo. Eu faço a abertura, faço prece, Tá. entrego a palavra. O Guilherme e a casa posicionou que é mais um bate-papo, mas eu vou dar muito mais espaço para que você discorra muito mais sobre o assunto e vou interagir, já que não tem plateia, vou interagir, qualquer coisa que você precisar conversar, a gente conversa. Aham. É. Pois é, eu pensei, então, eu pensei que era tipo uma palestra, então por isso que eu estou trocando, eu esqueci de conversar isso com você. É que eu tive um fim de semana agitado, e então aí eu quero saber, porque a primeira vez que eu fiz com o Guilherme lá no Luzeiros do Mestre, é o mesmo Guilherme, né, que você está falando. Sim, sim, sim. Então, eu preparei igual palestra, porque em outras casas eu faço igual palestra, né? Achei que ele ia fazer abertura, aquela coisa toda. Aí ficou, eu tive que me Tá bom. reinventar aqui no, Se no você quiser apresentar material uma que eu palestra, separei. Aí eu certo? quero saber isso com você. Se você quiser apresentar como palestra, não tem problema nenhum. É só Não, material, só slide que a ferramenta agarra apresentando. não, eu não uso slide, eu uso assim, ó, eu ponho. E não Ele dá o efeito. adianta. Eu fiz espelhado, eu pensei que era pelo Facebook, então eu não vou poder usar meu material. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem uma solução. Porque, Deixa eu pensar aqui rapidinho. deixa eu ver também rapidinho, nós temos 10 minutos para eu É, imprimir.
Porque Tudo de você pode, novo não vai dar tempo, porque eu tenho que voltar o espelhado para. certo? Ah, nossa! Você pode fazer, me manda, você tem essa foto no e-mail, em algum lugar assim, no computador? Eu tenho no e-mail, Pode me mandar mas não ou vou por dar. e-mail. Hein? Você pode me enviar ela ou no WhatsApp ou no e-mail que eu consigo abrir aqui. Eu só posso mandar no e-mail. No WhatsApp eu não vou conseguir. Pode ser por e-mail, eu Mas vou te ela está mandar um indo e-mail. espelhada. Ela está Tá? indo espelhada. Aí tem como? Vamos tentar aqui. Eu te mandei meu e-mail aí no seu WhatsApp para você conseguir copiar e colar. Me manda que a gente vê, que a gente tenta ajustar aqui. Tem 10 minutinhos ainda, dá para tentar. Então, peraí, iagoreismm@gmail.com. Deixa eu ver se Exatamente. eu consigo. Peraí. Boa noite, Liciane. Tá falando aqui no. O pessoal que vai falando no chat, eu vou respondendo. Qualquer dúvida, eu repasso para você a dúvida. @gmail, né? Gmail, exato. Menino, não estou achando o negócio. Sem problema, a gente consegue fazer sempre. Deixa eu ver aqui.
Uma boa noite aí para Geraldina, para Darcileia, Luiz Mauro, todo mundo que está entrando aí. Temos aí 4 minutinhos até entrar, então... O problema, Iago, que vai fora de ordem. Então, eu vou olhando aqui, eu falo o começo, você vai achando aí. Vai ser um jeito. A gente dá um jeito, para tudo ter um jeito. Perfeito. Nossa, loucura, viu? Acabei de mandar. Perfeito. São 2, porque depois eu acrescentei mais 3, e todos eles têm uma frase em vermelho em cima. Aí eu falo essa frase, você entra com... Perfeito. Vamos ver se dá, né? Bom, só esperar chegar no meu e-mail aqui. Quando eu resolver chegar no e-mail aqui, eu abro. Tá. Quando a Darcilé me falou que eu perguntei pelo Facebook, ela pelo Facebook da casa. Para mim, Facebook estava fechado.
Não, é porque é uma ferramenta que a gente consegue comunicar melhor, consegue interagir melhor. Não, pois é, mas aí eu nem perguntei para você, porque era Facebook, para mim. O importante é o conteúdo. Eu sei que nesse sistema realmente não dá espelhado. Não, sem problema. Só não chegou no meu e-mail aqui, como são 19h59, vamos preparar para fazer a prece. E assim que chegar no e-mail, Ok. a gente vai discorrendo sobre, se eu conseguir carregar, conseguir, senão a gente vai conversando. Não tem nenhuma preocupação Ok. grande. É. Oh, meu Deus, deu tanto trabalho, porque não dá trabalho, perde tempo, né? Para fazer espelhada, mas tudo bem. Sem problema. É. Deu aqui as 20 horas. Boa noite a todos aí que se encontram online, acompanhando a gente, acompanhando esse novo trabalho do Centro Espírita André Luiz. Agradeço a presença da Cândida, que é uma palestrante que já está há um bom tempo com a gente. Vamos fazer a prece de abertura e hoje o nosso tema vai ser a convivência em família, que muitas vezes a gente não lembra, mas que é o nosso primeiro passo para a evolução espiritual. Não está fora de casa, não está em abraçar mil coisas para fazer, e sim está dentro da nossa família. Vamos só fazer a prece de abertura e aí a gente começa com a Cândida. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, que veio à Terra trazer em exemplos, não em palavras, como nós entendemos muitas vezes, todas as vivências que nós precisamos ter para que atinjamos, então, a nossa evolução espiritual. Que não almejemos um passo largo de uma vez só, mas que entendamos que a nossa evolução é um pequeno passo de cada vez, um passo sólido, que nossa mudança seja concreta, para que então alcancemos a nossa mudança esperada. E que dentro desse assunto, que é tão sensível, que é a família, que nós possamos ter os nossos corações abertos para absorver qualquer pequeno conhecimento, mas que faça grande diferença em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, passo a palavra a Cândida para iniciar e a gente vai tendo essa conversa aí. Povo de André Luiz, essa casa tão acolhedora e simpática, onde tantas pessoas acabaram se tornando amigas, e reencontro de outros amigos que eu encontrei lá depois de um tempo. E hoje eu agradeço também a ajuda do Iago, com a sua paciência, com a sua dedicação. Obrigada, Iago. Imagina. Então, o tema que me passaram é desafios da vida familiar. Esses desafios, nós sabemos muito bem que fazem parte do nosso crescimento. Falar sobre isso parece que a gente está chovendo em cima de uma poça d'água, mas sempre nos pega alguns detalhes. E eu preparei algumas visões desse desafio, porque a vida familiar é onde se encontram os laços mais sensíveis do nosso viver. Na família se encontram espíritos amigos feridos, espíritos amigos em recuperação e espíritos amigos buscando nova visão da trajetória da vida eterna. E é isso. Eu preparei aqui um material, mas infelizmente não vou poder usar como eu pensava, mas nós iremos vendo como poderá ser. O material acabou de chegar para mim, eu vou só trabalhar aqui ele para a gente tentar apresentar, tá certo? Ok. Então, no primeiro slide eu vou até mostrar para vocês, mas vai estar numa linguagem espelhada que não vai dar a leitura. Então, olhem só. Depois o Iago, se achar aí, vai mostrar.
Desafios da vida familiar. E essa frase aqui não é uma frase espírita, é uma frase que eu achei na internet, que ela diz: não existe tempo cinza para quem tem alma colorida. Esse é o ponto principal do nosso relacionamento com a família. Iago, quando você tiver uma consideração qualquer, pode falar. Perfeito. Esse é o detalhe principal. Se nós temos a alma cinza, o que significa estar com a alma cinza? O que representa estar com a alma cinza? É quando nós deixamos aquelas situações um pouco não dentro da nossa expectativa tomar forma. Nós temos umas expectativas que a gente não sabe de onde vem nem como vem. Se nós pegarmos uma família mais bem estruturada e dialogarmos com seus filhos, com seus irmãos, com seus componentes, sempre vão haver queixas, sempre vão haver, até uma certa idade. Depois que a gente passa dos 30, por aí, já começa a melhorar a situação. Mas até lá, ou um pouco antes, tem sempre uma comparação, uma situação em que nós não consideramos perfeitas, porque nós temos expectativas. E essas expectativas se prendem a algo que a gente nem tem ideia de onde que vem. Pode vir de encarnações anteriores, que nós queríamos que aquelas pessoas tivessem um comportamento diferente, e podem vir dessas encarnações. E aí a nossa alma fica cinza. Não é que a cor cinza não seja bonita, é que significa que não tem cor, não tem alegria, não tem vibração. A cor cinza, ela ameniza. E o colorido, ele dá vida, ele proclama, ele interage, ele libera. E isso é que nós precisamos dar o toque. O colorido são de pequenas situações. O colorido é daquele toque maravilhoso em que nós definimos quem chega até nós. Olha, como vemos, sentimos e passamos os desafios. Nós, quando estamos em família, vários desafios se apresentam. Apresentam desafios financeiros, porque o casal, assim que inicia sua trajetória, a maioria das vezes tem problemas financeiros. Enfrentam desafios da vida íntima, porque quantas e quantas vezes Olá. Através da composição familiar, o casal apresenta... porque tem que dar atenção para o bebê, para a criança que está andando, para a criança que faz pirraça, e a vida íntima do casal passa por uma série de desafios. Quando as crianças ficam um pouco maiores, vêm os desafios de, às vezes, na adolescência, trazerem impactos na parte emocional. Aí vem os desafios da filha, dos filhos para com os pais. Então, a família, eu faço a pergunta: como nós vemos o desafio? Como? Nós vemos o desafio como uma maravilhosa ferramenta para nós ampliarmos, para nós termos aprendizados. Como que nós vemos esse desafio? Ou na hora que a gente vê o desafio, o que a gente sente? Nós sentimos o quê? Desamparados? Nós sentimos faltando algo do dia a dia? Como nós sentimos esses desafios? E como nós passamos pelos desafios? Como é o nosso desfile
pelo desafio. Como? Como que nós desfilamos? Aí eu coloquei aqui uma figura que diz assim: estou nessa vida só de passagem, mas nada impede de passar desfilando. Nós estamos de passagem. Então, diante desses desafios, que a gente passe desfilando. O que você acha disso, Iago? Eu acho que muitas vezes, até espelhando o que eu já vivi na minha vida, a gente só sente a dor irracional de viver um problema. A gente não tem aquele sentido evolutivo da dor, aquele sentido de como aquilo te transforma. Muitas vezes isso vem com uma letargia muito grande, isso vem com muito tempo depois você fala, nossa, isso que eu estou vendo agora, talvez eu tenha aprendido isso com uma coisa, com uma dor que eu vivia há muito tempo. Mas se a gente usasse aquela dor como uma força inicial da nossa mudança e falasse, não, se eu estou sofrendo agora, é porque eu preciso aprender com esse sofrimento, a gente teria todo o ganho desse sofrimento naquele momento imediato, e não só no futuro, na nossa percepção futura. Pois é, mas essa visão de sofrimento é que eu queria tirar do caminho. Eu tenho uma família amiga, eu não posso citar o nome porque eu não pedi autorização, mas tem uma família amiga que eles moravam numa área rural quando eram crianças, uma família muito grande, muitos filhos. Imagina, muitos filhos. Não vou dizer quantos para ninguém identificar, né? Então, uma família que vivia na área rural, muitos filhos. Na área rural, a gente sabe que não acontece uma facilidade financeira, se come bem, porque o pai planta e cuida e tal, mas não tem dinheiro vivo. Então, para estudar, essas crianças caminhavam uma média de mais de 5 quilômetros para chegar até a cidade onde tinha, a cidadezinha onde tinha a escola. Bom, para atravessar esse caminho, eles tinham que passar por um riacho, passavam por campos, como é que fala? Locais que as vacas estavam pastando e tal, atravessavam o riacho para chegar até a cidade, na escola. Então, o que eles faziam? Eles iam com os sapatos nas mãos. Iam descalços, porque senão o sapato ficava sujo de tudo quanto é coisa que tinha pelo caminho. E perto da escola é que eles limpavam os pés e colocavam o sapato. E até porque iria estragar muito o sapato caminhando aqueles trechos, né, íngremes e tal e coisa. Agora, aí que vem o bonito. Eles contam isso com uma alegria e contam como que eles vivenciavam isso. Imaginem dias frios, os pés descalços, andando pelos campos, atravessando riachos. Você imagine bem essa situação, e eles falavam que eles iam brincando, que eles iam... É isso, o sofrimento existe quando nós vemos como sofrimento, porque é exatamente isso que essa frase aqui diz. Olha, estou nessa vida só de passagem, mas nada impede de passar desfilando. Aquele sofrimento, se a gente tome como um desfile, nós estamos desfilando. Ai, que beleza, Iago, esse é meu menino. Então, é isso, nós estamos aqui de passagem. Por que nós não podemos passar desfilando? E esse desfile vai ser tão maravilhoso que quando chegarmos lá na frente, nós veremos esse desfile como o quê? São alegrias. Então, quando o casal não pode ter um momento íntimo, porque tem uma criança chorando, tem outra criança não sei o quê, ou qualquer coisa desse tipo, é levar, né, no bom humor. Esse é o desfile. A pessoa pode estar com os sapatos apertando, né? Eu conheço algumas pessoas que desfilam, que os pés
estão ali num sapato apertado, machucando. Mas quando eles olham para a plateia, nem lembram dos pés desse jeito. O enfoque que nós damos ao sofrimento é que faz ele ser um grandioso e horrível sofrimento. Então, não existe a palavra sofrimento se nós passarmos desfilando. É isso. E aí, como o Iago disse, lá na frente, nós vamos ver que nós somos o que somos exatamente por isso. Mas não precisa ser lá na frente. É isso que eu quero trabalhar hoje. Deu para entender, Iago? Claro, claro. O bom sofrer é o mal sofrer, né? Já tá lá no nosso evangelho. Não é? E aí é quando nós começamos a ver bendita reencarnação. Bendita reencarnação. Essa é a nossa maravilhosa oportunidade. Cora Coralina dá uma dica que eu acho muito bonita. Há muros que só a paciência derruba e há pontes que só o carinho constrói. Cora Coralina. E é exatamente, se nós tivermos paciência, a coisa será com carinho, a construção. Nós, no primeiro impulso que a coisa não está do nosso jeito, nós já temos aquela pirraça. E a pirraça é que traz o sofrimento. Essa pirracinha não foi desse jeito que nós combinamos e tal. Aconteceu aqui comigo e com o Tiago agora, né? Nesse começo de palestra. Poxa, Tiago, eu fiz espelhada, não sabia, pensei que era pelo Facebook e tal. Ele, não, Tiago, naquela calma, naquele autocontrole, que eu sempre admirei isso, apesar da pouca convivência, eu sempre admirei isso no Tiago, no Iago. O que ele fez? Sem problemas, Cândido. Manda um e-mail para mim, mas está em cima da hora. Não, a gente vê o que vai fazer e fez. Se ele falasse, mas puxa vida, você não sabia, blá, 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 não ia acontecer nada e nós não teríamos essa linda imagem aparecendo direto aí. É isso. No nosso dia a dia, quando a expectativa não vem como nós queremos, nós ainda nos comportamos como crianças. Nós que trazemos o sofrimento. Ele não existe. Eu tive uma amiga que ela, jovem ainda, jovem assim, acho que ela tinha 30 ou 31 anos, uma mulher lindíssima, e precisou amputar a perna devido a um acidente de carro. E eu nunca vi ela se lastimando. E quando houve a possibilidade dela acionar o causador do acidente para ter remuneração sobre isso, ela disse, eu não vou fazer reivindicação de valores, porque graças a essa perna amputada, eu pude ver a verdadeira vida. É simples assim. É simples assim. A reencarnação, ela está trazendo isso. A reencarnação está nos apresentando essa riqueza e que nós, às vezes, deixamos ela escorregar das mãos. Aqueles momentos preciosos. O que a gente lembra de apertos que foram bons? Nós, em criança, tendo que dividir um doce em 3 partes para os irmãos. Nós, em criança, brincarmos com restos de potinhos. E a gente vê que as crianças
elas às vezes se deliciam mais com aqueles potinhos, mesmo crianças que têm condições financeiras, elas se deliciam mais com aqueles potinhos, com aquelas latinhas, com aquelas coisas, do que com aqueles brinquedos eletrônicos, às vezes. A minha filha, até pouco tempo atrás, a gente comprava brinquedo para ela, ela brincava com a embalagem. A gente chegou à conclusão que era fácil, mas não. Bem assim, nós é que inventamos. Eu não posso ter mais filho, nossa, eu não posso nem ter um. É só um só, porque senão eu não vou poder dar isso, daquilo. É. Carinho é o mais importante. Amor, dedicação e criatividade, ajudar as crianças a serem criativos. Isso que é beleza. Essa é a riqueza maior. Mas, Iago, você já é papai, rapaz? Sou. Tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina. Menino! Eu perdi uma parte da sua vida, rapaz. Que bom, parabéns. A projeção familiar, essa projeção familiar facilita nossos aprendizados. E é a projeção familiar que é a grande mensagem para o aprendizado. Como é nossa projeção familiar? Como ela anda? Foram projetadas passagens pela nossa vida para facilitar nossos aprendizados. Foi só essa a intenção desse projeto maravilhoso. De repente, é só fazer diferente, acreditar mais na parte e não ter nada e não ter medo do que vem pela frente. É isso. Nós tememos tanto o que vem pela frente, nós ficamos tão na expectativa, é como nós dissemos ali atrás do sofrimento, né? Se nós focarmos nesse medo do que vem pela frente, é que a gente perde a maravilha, porque a projeção familiar e eu grifei, é para facilitar nossos aprendizados. Então, mas você não sabe, meu filho adolescente faz isso, gente, é o tempo dele. E ele está... Olha, vamos ver a projeção familiar de vários aspectos. Primeiro, quantos filhos? Segundo, a situação econômica da família. E terceiro, a posição dos filhos na família. Então, vamos ver. Quantos filhos? Por quantos filhos? Isso foi preparado. Alguns de nós, às vezes, escorregamos para aqui ou para ali, quando falamos de ter filhos, a quantidade de filhos. Mas o casal chega à sua conclusão e vê quantos. Ótimo, tá. Agora, foi feito um projeto. Foi realizado um projeto para aquela família. E aí nós vamos ver a situação financeira da família. Nós vemos, como eu disse, a família que vai saber. Mas nós vemos um caminho inverso. Famílias estruturadas emocionalmente. Aí vai falar, mas não tem ninguém estruturado. Tem. Quando a pessoa tem um amor a Deus, um amor à vida, um amor ao trabalho, de se dedicar, e tem um norteio de um lado religioso, e é honesto, isso tem uma boa estrutura familiar. Essas pessoas, às vezes, têm poucos filhos. Porque eles poderiam passar o quê? Caráter, carinho, atenção,
orientações, e às vezes um outro que não tem nada disso, outro casal que não tem esses aspectos, tem muitos filhos. Deveria ser o inverso, né, Iago? O Iago aí, com essa paciência aí, poderia ter 8 ou 9. Nossa Senhora. Agradeço que eu tenho, mas tá bom tamanho. Já tá... Eu não vou citar nomes, mas tem aí pessoas do mundo artístico que tem uma quantidade assim, a gente fica assim, meu Deus, que informações passam para, né? Eu tenho um casal de amigos que estão no terceiro, quarto e querem ter 5, 6. Eu que também trabalho num projeto social que eu vejo às vezes umas mães com um monte de filho também, mas eu acho que é bem o que você falou ali. Os espíritos, eles estão tão afinados entre o que eles precisam receber de campo moral, de vivência naquele meio de vida, etc., que acaba sendo um plano maior, não é uma casualidade. Exatamente. Agora, essa projeção familiar foi preparada. Nós não podemos esquecer disso. É a grande oportunidade. E se não fosse desafio, seria o quê? Nós estaríamos aqui para quê? Para colaborar com o outro. E colaborando com o outro, colaboramos conosco. Nós ainda precisamos nos cercar mais de vibrações positivas. Essas vibrações positivas é que vão trazer o grande impulso. Porque a gente aqui na primeiro slide, a primeira foto que eu mostrei, de ser colorido. Ser colorido. Cerquemos-nos de vibrações positivas. Esse é o grande passo. Como que nós vamos nos cercar de vibrações positivas? De que forma nós vamos nos cercar? Olha aí, esse primeiro, o Iago é muito gentil. Não existe tempo cinza para quem tem alma colorida. Nós precisamos pôr mais cor na nossa alma, mais luz, colocar mais dinâmica nessa maravilha de vida, cantar mais com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, dançar. Gente, dançar em família é tão fantástico. Cantar e dançar em família é maravilhoso. Essa imagem precisa ficar na mente das nossas crianças. E isso é cercarmos-nos de vibrações positivas. Aproveitemos esse tempo de pandemia e vamos desenvolver isso em casa. Vamos cantar e dançar com os nossos filhos, contar casos de infância, contar casos da nossa família, casos bons, casos engraçados, contar a nossa história de uma forma leve e gostosa para os nossos filhos. Isso é que é mais importante. São essas imagens que vão ficar. São essas referências que vão ser maiores. Mas ainda muitos de nós, eu até me incluo, né? Não tenho filhos nem netos, mas, não tem filho, não tem neto, né? Não tenho filhos, mas quando às vezes eu preciso ficar com uma criança, conforme a coisa, eu faço o quê? O que faz, gente, Iago, quando o tempo está meio apertado? Ângela Reis, minha irmã Marli, dizia, se não está azul, a gente pinta. Excelente, Ângela, você atacou certinho. A Ângela com seus netinhos maravilhosos. Fala, Iago. Minha avó, realmente a gente tinha essa tia que era uma pessoa totalmente feliz, que ela fazia, de fato, essa questão de pintar de colorido. Acordava e dava bom dia para o sol,
se vestia de palhaço para brincar com a gente quando a gente era pequeno. Oh, Eu acho beleza! que era a pessoa que realmente sorria para a vida, independente da condição que a vida estava. E hoje a gente vive um modelo de vida, principalmente dos anos 80, 70 para cá, que é muito voltado ao rendimento financeiro. A nossa base estrutural, social, se tornou muito como nós vamos ser produtivamente financeiros. E isso, no final, acaba que é muito cinza. Isso é muito, muito cinza. E você fica nos seus números, nas suas contas bancárias, nos seus boletos, no que você não comprou ainda. E tem muita coisa que não é comprável, né? A gente tem diversos exemplos. As maiores alegrias da minha vida, eu não teria nunca acesso a elas com dinheiro. E olha que eu briguei muito, até eu aprender isso, eu tive bastante sofrimento, voltando ao sofrimento como base de ensinamento, até eu aprender isso, eu tive bastante sofrimento. Então, a gente se desvincular um pouco do mundo, como o mundo é servido para a gente, entender o que serve para a gente, o que pinta o nosso mundo de colorido, porque também não existe uma receita pronta, cada pessoa vai ter uma coisa que te agrada, nem todo mundo é da mesma forma, sente alegria da mesma forma. E isso, entender o que te deixa alegre, o que te faz melhor, e como a sua alegria também pode alegrar outras pessoas, isso é muito importante. E às vezes, né, eu quando às vezes vou cuidar de alguma criança, assim, por uns tempos que os pais pedem, tal, qualquer coisa, quando eu me vejo, eu estou colocando a criança para assistir um desenho. Estou colocando a criança para fazer um joguinho e perdendo a grande oportunidade da convivência. Não acontece isso? Acabou virando um modelo, né? Eu, com meus filhos, eu não tenho o domínio deles 24 horas, nem que eu quisesse. Eles iam brigar comigo, eles iam juntar os dois e me amarrar na cadeira para ter o jogo e o desenho. Mas a gente tem o nosso horário de brincadeira, a gente tem o nosso horário de fazer uma caminhada. Então, assim, não adianta a gente tentar fugir do mundo que a gente vive. Isso é uma ilusão. Mas a gente ter as particularidades que funcionam para cada um, para cada filho, que é um diferente do outro, é muito importante. É o equilíbrio, né? Porque se a criança não ver os desenhos, ela vai ficar desarticulada com os colegas que vão comentar, né? Ela tem que viver Se ela não fizer um joguinho, os joguinhos são maravilhosos para ativar a criatividade, exercício mental, são excelentes. Agora, nós não podemos prender a padrões aqui e ali, né? É o equilíbrio. Isso aí. Muito bom também, que eu vou colocar na tela. Para algo ser colorido é preciso aceitação da diversidade de cores. Em família, também temos diferentes espíritos que vibram de maneiras diferentes e que precisam se harmonizar para ficar bonito. É o arco-íris, não é? Por que o arco-íris é lindo? Porque tem uma infinidade de cores. Uma cor só ficaria monótono. São os complementares, né? Com certeza. E bom, né? Nós somos diferentes, graças a Deus. Graças a Deus. Tem um slide aí, o Iago. Cerquemo-nos de vibrações positivas. Perfeito. Cerquemo-nos de vibrações positivas. Família, equilíbrio. Devagarzinho a gente vai. O que é importante nessa... Eu acho que está no outro conjunto. Isso, menino bom, hein? Sua mãe tem muito orgulho de você, hein? Sua esposa, então, está cheia de orgulho. Olha, aqui, eu queria até que o Iago lesse para mim, porque ele falou lá que o sofrimento faz a gente crescer, e realmente. Mas vamos lá, Iago, lê para mim isso aí. Cerquemo-nos de vibrações positivas. Faça a tristeza de confete. Joga para o alto e deixa o vento levar. Simples assim. É importante isso. Olha o lado bom dessa tristeza, como o caso que eu contei da família que andava um trecho, mas imagina no frio, aqueles pés descalços, campo molhado às vezes,
não é? Pisar naquela água do riacho fria, e eles faziam daquilo uma farra, uma festa, uma alegria. É exatamente isso. Olha, em cada catástrofe tem um lado cômico. Em cada situação desagradável tem um lado de ternura. É ali que a gente vê os valores das pessoas que a gente ama. Os valores começam a vir ali. Um outro caso que eu estou lembrando aqui é um casal que depois passou a ter uma situação financeira excelente, mas aí essa senhora me contava, eu era adolescente, ela era mãe de uma amiga minha, então eles tinham uma situação muito boa, e ela falou assim, nosso começo de vida não foi fácil, não. Nós tínhamos poucos móveis, nós tínhamos uma mesa e 2 bancos. Quando chegava a visita, eu sentava no colo do fulano, para a visita sentar no outro banco. Já era uma demonstração de carinho, já aproveitava, trocava carinho. Não é? Olha só. E aí depois eles ficaram ricos, e esse seu fulano largou a mulher e foi embora com outra mulher. Quer dizer, que bom que na hora, depois que estavam ricos, tinha tantas cadeiras que aí talvez tenha afastado o casal. Né? Não estou dizendo que foi isso, mas pode ser também. Fala, Iago. Tudo é um conjunto, né? Todos os fatores influenciam em qualquer ponto final. Pode ser que essa busca para ter os bens financeiros afastou o casal da convivência. Nesse caso, eu acredito que foi, porque aí ele começou a trabalhar muito para ter situação financeira melhor, né? E pode ser que isso tenha afastado daquela coisa boa, de senta aqui, a visita senta ali, os dois aqui, né? Aquele aconchego, e aí vamos dividir isso. Então, há troca de ideias, a troca. Não quer dizer que tenhamos que ficar pobres, não é isso não, né, gente? Mas mesmo depois continuar com a troca. E eu vou aproveitar para fazer um teste aqui, que eu acho que eu já fiz aí esse teste numa palestra aí no André Luiz. Mas pode ser que hoje tenham outras pessoas. Então, se você já viu esse teste, Iago, você não fala a resposta. Se você não fez o teste, eu quero que você seja minha cobaia aqui no teste. Ok? Perfeito. Comentários sobre o teste também eu apresento na tela. Se tiver comentário também sobre o teste, resposta do teste nos comentários. Tá ok. Excelente. Excelente. Então, olha só. Você está perto do dia do seu casamento. Está perto do dia do seu casamento. O seu pai chega para você e pergunta: o que você quer de presente de casamento? Uma festa ou um carro? Vou contar de novo a história. Você já ouviu esse teste, Iago? Não me recordo. Então você vai ser minha cobaia mesmo. Então lá, vou repetir a historinha. Está perto da época do seu casamento. O seu pai chega para você e pergunta: filho, quero te dar um presente de casamento. Você quer um carro ou uma festa? Essa é a história. Aí eu faço a pergunta para você, Iago. Que resposta você dá para o seu pai? Olha, se eu fosse responder fugindo as opções, eu ia falar que nenhum nem outro, porque eu não ligo para festa e o carro não seria uma coisa que meu pai me desse que faria mudar um momento de casamento. Mas para responder dentro das opções, para responder dentro das opções,
Se fosse responder dentro das opções, eu escolheria a festa, porque seria um momento que ele se agradaria vendo um cerimonial, vendo tudo aquilo que talvez ele planeja e vê sobre as coisas que os pais, muitas vezes, eu digo com experiência, que veem as coisas para os filhos, veem os filhos sendo felizes de diversos formatos, e às vezes esses formatos são moldados pelas coisas que os pais acreditam. Então, acho que a festa, se fosse um pai que gosta de festa, que gosta de reunir pessoas, seria uma forma de agradar o pai escolher a festa. Pois é, Iago, eu lamento dizer para você, esse teste é para ver se a pessoa está pronta para casar. E se já é casado, se ele está bem no casamento. Eu tenho que dizer para você que você falhou. Tem alguém aí dando alguma resposta? Até então ninguém comentou, mas todo mundo aí, tem bastante pessoa online, sintam-se à vontade para responder. Nós não vamos poder comentar todos, mas se alguém tiver... Até então ninguém falou não, a gente aguarda que se ninguém responder... O pessoal está com medo de pagar mico. Isso é um grande problema também, o medo do erro, né? O erro só vem com a tentativa. Quem não tenta também não acerta. Tem que ser colorido, meu bem. Vamos ser coloridos. Vamos ficar vermelho de vergonha. Mas vamos participar. Acho que você pode dar sequência aí. Ninguém comentou. Se alguém comentar, eu boto aqui o comentário. É porque também a internet, às vezes, a resposta vem um pouco depois, né? Então, mas aí nós não podemos ficar parados, eu vou ter que fazer o comentário. Aí já vou dar a resposta, né? Não vai ter jeito. Muito bom. Iago, vamos pegar o... a Ângela quer o carro. Eita! O Iago quer festa, a Ângela quer carro, a Paula Reis quer carro, a festa, Marisa Miranda, minha sobrinha, quer festa. Eita, tá todo mundo sem condições de casamento. Me desculpem. Terrível, hein? Eu quero sua bênção. Ô, Vera querida, minha amiga. Foi uma boa resposta essa. Fugiu dali. Pois é. Então, agora eu vou dar os toques. Primeira coisa. Então, vamos lá, Iago, você vai ter que acompanhar meu raciocínio. Está perto do dia do... Seu casamento. Do seu. Do meu, no caso. O seu pai quer dar um presente de... Casamento. Ok. E como que você está resolvendo as coisas sozinho? Perfeito. Observem que eu não perguntei eu contei a história e eu não perguntei qual das duas você escolheria. Eu perguntei que resposta você dá para o seu pai. Então, esse é o grande problema que acontece na nossa comunicação. Você está perto do casamento. Pois é, Mônica, mas também você não pode casar. Então, como eu não está enquadrada no casamento. Então, me diz, Iago, que resposta você daria para o seu pai, agora, diante do que eu falei? Vamos ver se você acerta agora. Foi como eu disse no começo, né? Para restringir realmente a comunicação, é uma coisa que é incrível. Se você não se atém a um ponto, uma vírgula, a gente foca nos pontos principais que a gente quer interpretar. É um dos grandes fatos da comunicação. Então, como eu disse no começo, se eu pudesse escolher, eu não escolheria nenhum nem outro. Se eu tivesse... Você ainda não aprendeu. Tá, eu ainda não vou dar a resposta. Presta atenção. Está perto do dia do seu casamento. A Aliciana acho que já entendeu. Está perto do dia do seu casamento. O presente é de casamento. Como você está resolvendo isso sozinho?
Volto a perguntar, que resposta você dá para o seu pai? Como eu estou resolvendo isso sozinho? A chave está aí, né? Como eu estou resolvendo isso sozinho. Né? Com certeza. Olha. Vou consultar minha noiva. Ah, muito bom. Ah! Muito bom, muito bom. Caramba, ó, alguém respondeu antes de você falar. É isso aí. Mas estava toda a dica aí. Se estar perto do casamento é um presente de casamento, vamos trocar ideias. Muito E bom. é isso que durante o casamento também emperra. Olha, eu já fiz esse teste assim, até em treinamentos em empresas, e já ouvi uma seguinte resposta que eu achei absurda. Depois que eu expliquei tudo, o rapaz virou para mim e falou assim: mas eu já sei o que ela gosta. Olha que absurdo! É de uma. É sem comentário, porque você veja que nós estamos já rotulamos o nosso parceiro num começo de vida, de jornada juntos. É casamento. Então, é realização em conjunto, é parceria. Então, eu já sei que ela gosta, mas se ela hoje, vamos pedir sobremesa, traz torta de limão para ela. Ela gosta de torta de limão. Mas ela viu no cardápio que tem morango, ela resolveu hoje comer morango. Dá licença. Não, Gente! essa questão da liberdade, assim, do companheirismo e do conhecer o outro, não invadir a liberdade, é uma coisa incrível, porque a gente parte num ponto de suposição. E suposição não leva a lugar nenhum. Suposição é muito vago, é muito. Eu vou falar uma coisa. Você anulou o outro. Você anulou o outro. Nós anulamos a voz do outro. Sim, sim. Vou falar uma coisa, não é fazendo uma piada e nem gerando um constrangimento, mas foi por isso então que eu não me dei bem em casamento. Né? Não, é brincadeira. Eu vou perder a piada. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Não, É só um alerta para nós. Porque a né? gente joga tanto no automatismo isso, que a gente esquece de consultar o outro. Olha o Guilherme ali agindo. A gente se esquece da capacidade da comunicação, do que é essencial. Enquanto não se trocam palavras e ideias, é complicado estabelecer um bom convívio, com certeza. E isso num convívio de longo prazo, isso é o que muda totalmente o jogo. Assim, no convívio de longo prazo, se você não tem diálogo, se você não tem liberdade de falar, às vezes você até acha, mas a pessoa vai achar isso, a pessoa vai achar aquilo. Pô, se você está num relacionamento, se você está num convívio de longo prazo, seja familiar, e se você está pensando assim, se a pessoa vai te julgar se você falar, tem muita coisa errada. Não está só na sua fala o erro. O erro está muito, muito maior do que só a sua fala. Eu tenho uns amigos, um casal de amigos, que eu liguei para essa minha amiga e perguntei se ela queria vir lanchar aqui em casa. E ela estava ao lado do marido. Porque eu não posso dar detalhes, né, que é desagradável, mas eu sabia que ela estava ao lado do marido, porque o lugar que ela estava junto com o marido. E aí eu falei, vocês querem vir lanchar aqui em casa? Ela falou assim, um momento eu vou consultar o fulano e já te retorno. E eu sabia que o marido estava ao lado dela, eu falei, é interessante isso. Isso foi um clique para mim. O marido estava ao lado. Ela podia perguntar ali para ele, o que você acha da gente lanchar lá? Tudo bem. Ela poderia resolver. Bom, eu achei estranho, mas deixei o bonde andar. Daí a pouco, não passou nem um minuto, ela retorna a ligação e diz, nós vamos sim. Aí eu fiquei pensando, por que ela não perguntou de viva voz ali para o marido na hora? Estava do lado. Sabe por quê? Forçava a resposta constrangida, né? Suponha que ele fala, hoje eu não quero ir na casa da Cândida, não. Então,
Ela evitou isso. E deu tempo até para inventar uma desculpa caso ele dissesse não. Gente, isso é fantástico. É respeitar o outro. Muito, muito legal mesmo. São detalhes. É por isso que o casamento, o relacionamento, não é nem casamento, é modo geral, é amizade, é namoro, é tudo. Começa a ter afastamentos. E às vezes, por condições outras, se mantém, mas afasta as almas. A compreensão do momento aproxima corações. A compreensão do momento aproxima corações. Essa é a comunicação maravilhosa. Veja se você acha essa frase aí para mim, Iago. Aqui, aí, só te avisando. Compreensão. Esse eu acho que está no outro bloco. Eu achei, eu já vou compartilhar. Faltam 10 minutos para o nosso horário, só para a gente não fugir o horário da. Deixa eu acelerar aqui. Nós estamos aqui brincando, batendo papo, pois é. Olha isso aqui. A compreensão do momento aproxima corações. E eu achei essa frase maravilhosa. Quando uma pessoa está se afogando, é hora de socorrê-la e não de ensiná-la a nadar. E essa é forte, hein? Perfeito. Essa é forte. Por quê? Aí nós ficamos, a pessoa errou, a pessoa está com um problema, e nós fazemos o quê? Começamos a desfilar, mas eu te avisei isso assim, pelo amor de Deus. Aquele show de moralismo, né? Não funciona. Isso daí que mata também essa convivência maravilhosa, colorida. Então, deixa eu pular para um outro aqui. Amores procuram boa comunicação. Isso que é essencial. Essa comunicação entre filhos, entre pais. Eu acho que entre filhos é muito importante, mas entre os pais é fundamental, porque o exemplo está sendo passado para os filhos. Muitas vezes a interpretação que você faz da mensagem é sobre o que você sente e não do que o outro diz. A gente fica, às vezes, como dizer, cheio de milindres, porque o fulano falou aquilo, mas qual foi a interpretação que você está fazendo? Às vezes foi um aviso carinhoso e a gente já acha que foi tolhindo a nossa liberdade. Tolhindo a nossa liberdade. Isso a gente precisa ir com muito cuidado. Fazer boa comunicação é interpretar o que o outro está dizendo, não é? Aí depois você pode dizer, mas olha, eu entendi isso assim, e fiquei desse jeito. Abrir mesmo. Dialogar é isso. As pessoas falam, eu dialogo muito com meu parceiro. Dialoga, mas não desse jeito. Dialoga assim. Então, hoje vai ser o que de almoço? Amanhã, dialoga muito. Aí você deu comida para o fulano? A gente dialoga tudo. Mas e nessas horas que vem um tapa assim, e que você viu como tapa, e às vezes não era. Não. Houve um diálogo, ou fica só para o canto, né? Tem uma... Eu vou resumir rapidinho, mas é muito legal. Tem uma apresentadora que ela chama René Brown. Ela fala de um episódio que ela e o marido se conheceram na universidade, e os dois eram atletas de natação. E aí eles estavam no lago, ela fazendo uma declaração de amor linda para ele, num lago que eles conheceram na infância. E ela se redeclarando, porque o casamento estava meio abalado e tal, não sei o quê. E o cara, tá bom, não sei o quê, vamos sair daqui, tá bom, não sei o quê, vamos sair daqui, tá bom, não sei o quê, vamos sair daqui. Correndo da situação.
E aí, depois que ela falou, caramba, que cara insensível, ele se tornou uma pessoa horrível e tal. E aí, quando eles chegaram na Marne, ela descobriu que ele estava tendo uma crise de pânico. E aí totalmente... Exato. As aparências enganam, né? Ela não perguntou, estava acontecendo alguma coisa nesse sentido da comunicação. Em momento nenhum ela falou, está acontecendo alguma coisa, você está passando bem? E o cara tendo um ataque de pânico, uma crise realmente séria, e ela achando que ele só estava se desfazendo dela. E faltou mais um detalhe. Faltou exatamente ela olhar as expressões dele, que ele já devia estar meio pálido, ele já devia estar com um olhar estranho, né? Faltou essa linguagem. Vamos ver o Guilherme aqui. Ouvindo vocês, me recordei de um mestre antigo, Rumi. Ele dizia que gritamos porque nossos corações estão afastados, exatamente. E usamos dessa voz para compensar esse afastamento. Diferente dos amantes que sussurram um para o outro, porque os corações estão tão pertinhos. Isso mesmo, diminuir o tom da voz. Isso aí, Guilherme. Ô, Iago, agora vamos para a última foto, porque eu quero ver se dá para a gente cantar uma musiquinha, entendeu? Se dá para espremer ali. 55. Quantos minutos tem? Temos 5 minutos só. Eita! Ó, se Deus é por nós, vê se você acha aí. Pode ser aqui. É importante nessa trajetória isso aqui. A gente não esquecer Deus. São 2 frases bíblicas que eu acho fenomenais. Uma é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o amparo divino está conosco. E a outra é: tudo posso naquele que me fortalece. Deus está nos fortalecendo através desses espíritos amigos maravilhosos. A vida exige mais compreensão do que conhecimento. Perfeito. Bom, a música que eu trouxe, pelo menos um trechinho dela, pode? Você me diz? Então, vamos. Eita, Iago é uma gracinha. A esposa dele hoje... Caçador de Mim, com Milton Nascimento. Com tanta emoção, a vida lhe fez assim. No seu atroz, manso feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram. Vou encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Então, não dá tempo para ela toda, mas só para relembrar, para as pessoas verem. Eu, caçador de mim. É isso que o Espiritismo nos traz. Conhece o Espiritismo junto com Jesus. Conhece-te a ti mesmo. É a gente vou me encontrar longe do meu lugar. É esse lugar que nós estamos já acomodados, que nós estamos já esparramados. Esse lugar que nós estamos confortáveis. Sair dessa zona de conforto
e buscar outras opções. Perfeito. Gente, agradeço muito a presença de todos, o comentário de todos que participaram, a atenção de vocês, colaboração de todos esses que colaboraram com a gente. Agradeço demais a Cândida pelos ensinamentos, por mostrar a gente formas alternativas de olhar, trazer um novo prisma para a nossa vida e olhar a nossa vida de uma nova forma. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento. A gente, se quiser continuar conversando um pouquinho, a gente pode conversar, mas só para a gente encerrar, de fato, os trabalhos dentro do que é planejado na nossa casa. Agradecemos a Ti, Pai, aos espíritos mentores da casa e aos mentores individuais, ao nosso Divino Mestre Jesus, por todos esses conhecimentos trazidos, por todas essas oportunidades de vivermos uma nova vida a partir de hoje, pois que é isso que Jesus nos trouxe. Que todo dia se inicie uma nova vida e que iniciemos essa nova vida banhada de novos conhecimentos, à luz do Espiritismo, que principalmente tenhamos em nossas mentes a reencarnação, que é a luz máxima que dá justiça, que dá de fato todas as características de Deus, que deixa todas as características de Deus fazerem sentido, que acreditemos nesse processo reencarnatório, que nos esforcemos para melhorar passo após passo e que nos entendamos como seres humanos falhos, mas com imensas capacidades de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todo mundo aí. A Cândida, se tiver mais alguma consideração, a todas as pessoas que participaram, muito obrigado e uma excelente noite para vocês. Obrigada pelos participantes, obrigada, Iago, pela sua tecnologia e boa vontade em colaborar comigo, viu? Beijão para você. Um beijo grande para todos. Tchau.